vamos lá, vamos começar hoje aqui mais um ACEP Podcast. Estamos aqui na sede da ACEP, que completou 90 anos. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Primeiro, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de agradecer muito o Estúdio Petrópolis por essa parceria. Eles é que gera isso tudo para a gente, esse conteúdo maravilhoso. Obrigado mais uma vez aí o pessoal, né, da Petrópolis. Gente, estou hoje aqui com um convidado especial, Leonardo Faber. É isso? É Faber? Isso, Falei isso, certo? falou. Se apresenta melhor, Léo, porque o teu nome, cara, para mim, meu Deus do céu. Meu nome é Leonardo Ciuffo Faber, né? O Ciuffo do italiano e Faber é de suíços. Mas, Suíços? Mas que vieram para Friburgo, Cantagalo, essa área. Tu tem mais cara de petropolitano mesmo. Não sou petropolitano, né? Eu nasci no interior, né? Nasci no interior de Miracema, estado do Rio, noroeste fluminense. Mas vim para cá desde os 5 anos, né? Então, Miracema é estado do Rio? Estado do Rio. Ele é divisa com Minas. É a última antes de virar. Eu sempre falei que Miracema era Minas. Ele faz divisa. Toda a gente tem. Acredito que do hospital onde eu nasci, de vez em quando eu brinco, dá uns 300 metros do limite. Mineiro. Sério. Então é uma cidade muito característica mineira e isso vem assim dessa. Isso me marca muito, né? Pô, legal. Léo, eu quero que tu fale para as pessoas hoje qual é a tua atividade, o que você faz, em que você se formou, né? Você também é diretora aqui na CEP, é muito legal, pô, ajuda demais a gente, e principalmente a agricultura aqui em Petrópolis, né? E em toda a região, né? Se apresenta melhor, o que você faz? Eu sou acho que de essência, pela até origem, né? Fiz engenharia agronômica, muito por causa dessa convivência no interior, meu avô, etc., E vim para cá e eu sou do quadro permanente da Secretaria de Estado de Agricultura, aqui na Emater local já há mais de 30 anos também. E aqui na CEP eu sou o diretor agro, né? Sim. Tenho formação em engenharia agronômica na Rural. Em um momento também fiz administração de empresa aqui na Universidade Católica de Petrópolis. E fiz mestrado e doutorado misturando a área agronômica com um pouco de gestão e políticas públicas para o setor, né? Sempre. Acho que a minha vida é toda de agronomia, não posso nem... até lazer ainda é coisa desde cavalo, jardins e etc., e atendendo aos pequenos produtores aqui da região. Bacana, Léo, a gente fica satisfeito, todo mundo aqui, a maior parte em Petrópolis, né, de agricultor conhece você. Você está de parabéns, já está há muitos anos aí ajudando a galera aí. Vamos falar um pouquinho disso aí, dessa agricultura aqui, que Petrópolis, gente, tem uma quantidade de produto assim que o próprio petropolitano não tem ideia e não sabe, Léo. Nós vamos falar disso aí, vamos falar dessas regiões, né? Aqui nós temos o Caxambu, Bonfim. Temos Taquaril. Você tem Vale das Videiras, você tem Secretário, você tem o Brejal, que é o maior, né? E tem a subida da Serra também, que a gente chama Jacó, que é ali virando para Teresópolis. O Jacó ainda faz parte daqui. E fora Itaipava, que também tem um... Bonfim. Bonfim também. Que é coladinho aqui. Vamos falar disso tudo aí, para essa galera saber aí o que nós temos de bom. Há um tempo atrás, e Petrópolis se confunde um pouquinho com a característica do Rio de Janeiro. A característica do Rio de Janeiro é que não tem um PIB muito forte em agropecuário, né? Então, há muito tempo atrás, não sei se foi um secretário de Estado, enfim, ele criou uma brincadeira que chama o Rio que você não conhece, né? E a gente imita mais ou menos aqui que os PIBs também são semelhantes. Petrópolis não tem um PIB significativo por N questões que você tem outras atividades com valor agregado muito maior. Sim. Então, Petrópolis o rural de Petrópolis some um pouquinho quando se compara, mas é um grande gerador de mão de obra hoje, né? Empregador enorme. Hoje você tem quase 900 produtores, 830, que vão se dividindo ainda, porque as cadeias seja restaurante, seja quitanda, seja coisa. Então, acaba tendo uma feira enorme que a gente tem aqui, talvez uma feira dividida por um número de pessoas, uma das maiores do país, porque tem quase 300 e tantos feirantes para uma população, quando você divide, é um número bem razoável, né? Então, e tem diversificado, a gente não tem uma característica, se fosse falar assim, o que Petrópolis é o maior produtor? É lógico que são as hortaliças, como o citrão verde de todo Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Sim. Mas a gente tem coisas que eu estava vendo aqui, fiz uma reflexão antes de vir para cá. Legal. Brotos.
aquele broto que é uma raizinha, Sim, né? broto que de até alfafa, 7 broto dias, de né? é esse. Quase que surgiu em Petrópolis o broto. Petrópolis, com a proximidade do Rio, você tem muita gente que a gente caracteriza como neo-rural. Neo-rural é o sujeito que vem do Rio e tal, traz novidades, sempre com aquela cabeça meio de urbano, mas querendo ser rural. Sim. E é um inovador por característica, né? Então a gente teve um comissário de borda, muitos anos atrás, que trouxe o broto que ele via acho que foi na China, sei lá, Uhum. e aqui surgiu o broto, surgiu em Petrópolis. Né? A gente tem uma agricultura orgânica, né? Que é o clássico nosso aqui desde a década de 70, Sim. que também surgiu no Brasil em Petrópolis. Né? Hoje a gente tem, estava vendo ali, você tem lúpulo, né? Que também a cidade que nasceu a cerveja na Boêmia. Ganhamos né? um prêmio agora. Esse mês aí um prêmio uma cerveja local, né? local aí ganhou o prêmio lá. Então, Acho que e a gente já tem produtores. Acho que foi a Brew Point, vamos trazer eles aqui também. E a gente já tem produtores de lúpulo na cidade também, uma meia dúzia aí de coisa, mas você tem número de pessoas, não comparado, acho que Teresópolis está com áreas maiores, mas a gente já tem atividade, até porque a gente tem um núcleo cervejeiro grande. Sim. E isso tem a ver, né? A gente tem morango. Morango também, já tendo visitação, turismo, embolando, né? Temos café também, que já teve mais, agora diminuiu, mas voltou a ter uns cafés especiais. E a uva? Eu tô bobo, embabacado com a uva. O pessoal acha que é só Areal que tem uva. Não, Petrópolis está com a produção que Rios, Paraíba do Sul e Petrópolis. Né? Petrópolis tem quase 25% das áreas produzidas aqui, basicamente secretário, que é mais o clima mais indicado. Né? Então, essa diversificação causa um problema também, porque a gente não sabe, quando os governos entram e saem, qual a área que você queria. Flores, o que eu vou lembrando. Flores, Floricultura, aqui a gente está entre os 3 maiores, cara, aqui do estado. Né? Perdemos só para Friburgo e tem mais uma outra região. Então, Petrópolis tem essa... Aonde que tem as flores? Que eu as vejo flores, muito basicamente, assim, Caxambu e Bonfim. Né? Caxambu e Bonfim, os dois polos, tanto de corte como arranjo. Né? Temos o primeiro orquidário do Brasil. Cara. Binô, né? O Binô, pô. Então, você começa a levantar assim, que não é expressivo, voltando a falar pelo PIB, ele tem, vamos dizer, excelência em algumas coisas, tem a inovação em vários aspectos. E isso é uma dificuldade também para se você fosse em que você poderia, vamos dizer, investir. Sim. E como que o governo poderia, os governos em geral também poderiam ajudar. Tem que criar diversas situações. Entendi. Né? Não, isso tudo que você está falando é legal assim. E a gente está falando de uma coisa que já está legalizada, né? O Léo só fala do que é legalizado, que já veio parar na mão dele. Fora o que está surgindo ainda que não veio, por exemplo, a gente sabe que está tendo plantação de aspargos. Isso ainda não chegou nem na mão dele. É pequeno, é uma coisa, né, inovadora, mas olha que legal, que nem eu fui visitar lá no Caxambu um amigo, o Sérgio, que ele até vai vir e vou te convidar para estar junto. O Sérgio no Caxambu, cara, o cara está plantando castanha portuguesa, né? O milho doce, que esse milho é igualzinho o francês e o do Uruguai, né? Já comi muito no Uruguai esse milho. O abacate, o caqui dele, tudo do cara amora. Né? Você vê que tem coisas que a castanha, por exemplo, eu tenho uma relação de coisas para você fazer lançamento para o estado, não tem nem espaço para botar castanha. E eu falei, cara, como é que eu vou ter que botar em outros, produção outras, porque não existia não existe na regra ainda uma situação. Né? Acho que framboesa também, que ele teve um período. Framboesa também, tem muita amora. Quer dizer, são coisas que às vezes a gente nem tem na relação, mas o abacate, caqui, tudo a gente tem lançado, mas é pouca coisa. Sim. Mas tem um pouquinho de cada coisa. Então a cidade é interessante para você. E aí, a gente que dá essa assistência, né, complexa, porque cada grupo disso tem doenças específicas, adubações diferentes, e isso faz a gente ter que exercitar, porque não é muito comum em nenhuma única coisa. Sim. Mas engrandece também a gente, que a gente tem que estar sempre melhorando para ajudá-los. Porque vocês é que ajuda na hora que dá esse tipo de problema, a primeira coisa que eles fazem é procurar vocês, né, cara? Essa parte, por exemplo, o que o pessoal não entende, assim, Léo, eu já vi algumas pessoas, porque eu nasci dentro da feira, né? Então eu fui pra feira novinho, trabalhei na feira até os 15 anos. Eu tenho uma tia, cara, que ela tá na feira desde os 15 anos, ela tá com 60, eu acho.
Não sei se eu estou errando a idade da minha tia Vera. Puta, eu vou levar esporro. Mas tudo bem. Ela tá desde os 15 anos lá, cara, na feira. Ela tá, acho que tá com 60. Acho que é 60 ou 60 e pouco. Tia, desculpa pela idade aí. Mas, cara, é um orgulho. Tu vê que ela tá lá direto, sabe? E aí o pessoal da feira, quando eu pergunto, que eu vou lá sempre, né? Claro, nasci lá dentro, eu adoro a feira. E aí eu vejo cada produto diferente e falo, caramba. Aí a hora que eu pergunto, cada onde trouxe isso? Não é daqui. Porra, é um barato, cara. É um barato. Eu queria que tu passasse alguns números depois. Você fez aí uns dadozinhos, né? Que é legal para o pessoal saber. E aí que eu fico preocupado, assim, as pessoas não sabem, Léo, como que é, vamos dar um exemplo, um alface. O cara acha que plantou o alface e depois, quando o alface, hoje ele está R$1, amanhã se ele está 6, o cliente não entende por que está 6, né? Ele não imagina da praga que veio. Te contar uma história rápida. Uma vez nós fomos brejar, o meu pai fornecia Selma, Dente Spray naquela época. Fomos lá para ver uma plantação que ia ter ele comprava a plantação toda dos caras, viu o alface, estava lindo, tinha couve-flor, tinha tudo. Fomos numa quinta. Eles iam colher para entregar na segunda-feira. Veio uma geada, com chuva. Então vamos supor, dá um exemplo aqui, 500 pés. Cara, não deu 50. E aí o pessoal não entende que o cara para plantar aquilo, o custo dele foi 10 mil. Se ele não recuperou, coitado, é o prejuízo, ele tenta recuperar mais ou menos. Então, se o alface era R$1, ele não consegue comprar a semente de novo para plantar. Então, ele tem que cobrar mais caro, não é porque ele quer ficar rico, né, ganhar dinheiro. É porque ele precisa repor o dinheiro para poder comprar aquela semente de novo. Não é isso, mais ou menos? Exatamente. Falei então, mais ou menos? E ainda tem assim o seguinte, você ainda não existe um seguro dos produtos. Você tem seguro quando você está em crédito. Então, você pega crédito rural, é quase que obrigatório você ter um seguro para aquele financiamento. Mas todo mundo, assim, a gente tem, não sei se chega a 10% que pega um crédito, o resto não pega. Sim. E quando você perde a safra fora desses 10%, o cara tem que absorver todo o prejuízo. Então, é uma atividade com muito risco. Mas né? tu acha que eles não pegam com medo, então? Não, é isso? A questão Por do que ele não pega crédito esse crédito? Tem uma burocracia grande, tem que estar tudo documentado, tem que ter uma relação aluguel, tudo formalizado, ou terreno próprio. Então, não essa burocracia atrapalha um pouquinho. A gente estimula, é um dos trabalhos da Secretaria de Estado, a formalização das pessoas e ajudar a ter os documentos, seja documentos ambientais, enfim, tudo isso. Mas a agricultura continua sendo um produto que tem muito risco, né? Não é só a oferta, procura. Exatamente, você falou. Uma geada, muita chuva. Exatamente, pouca chuva. Pouca chuva. A gente teve aqui agora um fevereiro que eu nunca vi. Né? Eu sempre conto com fevereiro ou janeiro com 15 dias sem chuva. Mas foi um mês com muita intensidade de sol e 0 de chuva. Então, torrou as coisas. Aí vem as preocupações nossas. A preocupação, principalmente, de água, né? Porque, além de não ter, vamos dizer, o restauro das águas, das nascentes, você tem os sistemas que, se você não estiver molhando, morre tudo. Morre tudo. O sol que deu aí, a gente via gramados, tudo queimado, tudo. Eu vi até uma foto, não sei de quem que me mandou, de um pé de limão adulto já querendo morrer, já seco de cima de tudo. Plantas que, teoricamente, não são necessárias a irrigação como forma de vida, pode ser de produção, aumentar a produtividade e tal, mas a manutenção da vida dela quase foi, porque aí vem a chuva e ele volta, mas chegou no... Desci a serra sexta-feira, ainda desci olhando, tem uns pedaços na serra que você não entende, quem estiver escutando ou vendo, observa. Do nada, metade de umas árvores parece que tacaram fogo nelas. Mas é a serra inteira, se você descer a serra, tu vai vendo dos dois lados... É uma árvore grandona, do lado, assim, tu vê que ela parece que para botar o fogo. Não é do calor, né? Não aguenta, cara. E as plantas lançam as folhas para o chão para equilibrar essa questão de uso de água. Quando está com baixa água, é igual a gente vê no inverno, cai as folhas todas. Mas a gente tinha flor, hoje eu vi planta e jogando folha para o chão. Eu falei, gente, tudo anormal. E isso altera a oferta e procura ainda. O próprio Sérgio que você estava comentando. É anormal, e conta o do Sérgio. O Sérgio tem esse depoimento, né? Que é da castanha, da castanha, que atrapalhou todo o plano de venda de Natal. E aborto de flores, por exemplo, você tem assim, está todo mundo num ponto de floração, que depois da flor vem o fruto. Sim. Chegou uma seca demais, a planta joga, cai os botões florais e, cara, perdeu a produção.
Entendeu? Então é um negócio. Você tem estufa que ameniza em Que horticultura, ajuda, né? para você quebrar. Algumas estufas têm sombrites para você quebrar o sol, você pinga ali com chuva, mas com água. Mas uma das preocupações hoje, e a CEP também tem essa preocupação, tanto é que a gente está aqui na primeira aqui, que era a ideia do selo, né? Sim. Aqui que a gente está tentando promover, porque o selo pede boas práticas agrícolas, né? Sim. E dentro delas a área ambiental é importante. A gente não consegue viver sem, porque a água que alimenta e faz vamos dizer, o crescimento das plantas depende da água. Se não tiver água, acabou a produção. É fundamental. Então a gente está vendo esses problemas climáticos e acentuados nessas secas. Hoje, sem irrigação, praticamente o cara fica num risco assim enorme, enorme. Então, é complicado para o agricultor. O pessoal acha que é fácil. Não tem nada fácil. Cara, coitado. Não, e não tem mão de obra, né? Lembrou. Esses dias tinha uma senhora, até conheço, tenho uma intimidade com ela, e ela reclamando das hortaliças e tal. Eu falei, olha só, a senhora não está aguentando de calor dentro do mercado que tem ar-condicionado, a senhora está reclamando. É conhecida, não vou falar o nome, vou falar uma senhora. Mas aí eu falei, olha só, a senhora está aqui dentro desse ar-condicionado e não está aguentando, está reclamando do calor. Vamos fazer diferente. Faz de conta que a senhora é um alface. Em vez de ficar 24 horas, fica 12 horas igual ao alface ali. Acorda de manhã, com aquele sereninho, depois vem aquele tempo, vem o calor, depois ou tem chuva, ou tem o sol. Tu não aguenta, cara. Imagina uma planta que é sensível pra caramba. E as pessoas não entendem, Léo, eu quero até ver, de repente, ou eu sou imbecil, ou a mulher que falou que o ovo tá caro porque todo mundo tá comendo na quaresma, né? Porra. Não, tem pelo amor de Deus, né? As pessoas dão umas desculpinhas também, que o ovo ficou caro porque o pessoal tá comendo na quaresma. Tem os insumos que entram, as rações, tem as demandas que aumentaram, tem um problema que está tendo também da influenza, que é um problema, a influenza aviária também, que atacou mais aos Estados Unidos, mas aí houve abate de animais, enfim, é uma coisa bem mais complexa. Mas a questão do custo, você falou também da mão de obra, de obra hoje. Aqui em Petrópolis também tem essa característica, como você tem muito veranista, muita gente, as áreas áreas rurais também têm espaços de pequenos sítios que demandam mão de obra que tem um preço diferente. Então, acaba encarecendo a mão de obra também para o produtor rural. Então, a gente vê muita vantagem na questão da agricultura familiar. Os próprios familiares sendo a mão de obra da atividade. Isso é um fator positivo. Agora, todo mundo que tem que contratar mais, aumentou, tem um volume maior, né? Você já começa a bater também com a mão de obra mais cara, talvez, do estado do Rio, não tenho dúvida. Eu sei porque eu faço cotação e o nosso preço sempre fala, pô, tá errado não? Eu falei, não está errado não. Tanto o aluguel de terra como a contratação de mão de obra. Então, caramba, né, Léo? O pessoal não entende. E tem que explicar. Eu sei, né? Claro que eu mexi muito com isso. As pessoas não entendem o que é o meieiro. Eu queria que tu explicasse para as pessoas entenderem que ainda tem isso. Um caso engraçado. Então, conta o caso engraçado. Porque o Léo é muito engraçadinho, gente. Fora, então, daqui, eu passo mal com esse cara. Mas vamos lá. Mas o meieiro são formas de parcerias. Então, você tem, quero contrato de parceria. É até para você pegar crédito, você tem que ter um contrato formalizado de parceria. Reconhecimento de cartório das partes envolvidas, né? Porque você tem a terça, você tem a meia, a terça é 1/3, o proprietário entra com mão de obra, insumos e tal, e aí o terço fica com quem está com a mão de obra. A meia é dividido, metade das atividades são feitas pelo dono, metade e depois o lucro dividido também pela colheita. Mas eu lembro que um rapaz falando de pragas, né? Ele estava lá, eu falei, pô, eu planto a terça com os insetos, mas plantar a meia com os insetos, você já perdi demais, né? Aí ele ficou chateado, falei, pô, eu gostei do termo, porque a agricultura é atacada e a gente tem que fazer assim, os controles teóricos de praga, vai até uns 30% realmente. Sim. Passou de 30%, a gente tem que fazer alguma medida, seja natural, alternativa ou qualquer outra, para fazer controle das pragas, para você não ter o prejuízo econômico, né? Porque, como você falou, a gente de vez em quando ainda reclama e fala mal das pessoas que usam produtos fitossanitários, agrotóxicos, etc.
E aí você tem que entender disso, que o cara investe no dinheiro, está com um risco fora do normal de que todas as atividades não têm o risco que a agricultura tem, fora tudo que atua em qualquer indústria, mercado, concorrente direto, concorrente dali, dólar, tudo isso influencia a agricultura, a gente ainda tem as pragas e o clima que você não controla, porque muito pouco se a gente botar percentualmente o que é coberto com estufas e o descoberto, é muito maior o descoberto. Isso em percentual não deve dar 1%. Então, tudo, 99% é de céu aberto. E o céu aberto, choveu, sol demais, diferenças climáticas, tudo. Isso aí é igualzinho a dona de casa, que vai dormir, deixou a roupinha no varal, chega no outro dia de manhã, meu Deus do céu, eu já vi muito a minha mulher falando, isso hoje, aconteceu hoje. Caramba, ontem estava um tempo legal, choveu, minha roupa que estava no varal molhou. Imagina o produtor, né, Léo? Mas olha só, acho que não ficou bem explicado, pessoal, o que é o meieiro aí, tu falou um pouco rápido. O meieiro é uma forma de contrato em que o produtor ou o cara que está explorando faz com o dono da terra. Então, mas explica o seguinte, olha só o pessoal entender. O cara vai plantar, ele precisa de 10 mil, é o custo para ele plantar. 10 mil eles plantaram. Quem está plantando não sou eu. Léo me contratou e eu vou plantar para ele. Ele pagou tudo, 10 mil. Eu vou no risco de arar a terra, plantar a terra, cuidar dela. Chegou no final, vamos vender. Se deu 8, foi no prejuízo. Eu não vou ganhar nada e eu fiquei ali na terra. Se deu 20, vai pegar os 10 e pagar os 10 e os outros 10 vai dividir. 5 para você, 5 para mim. É isso? Isso tem diversos contratos. Tem né? Isso pode ser, só para o pessoal entender mais ou menos, porque o cara. Eu estou mostrando como o cara sofre para ele poder ganhar o dinheiro e tem hora que ele não ganha nada. Exatamente. Nenhum dos dois. Geralmente o cara que está lá na terra, ele entra com a mão de obra, e o proprietário acaba tendo a compra do inicial, tipo assim, para os insumos, as sementes, até o equipamento para arar, gradear, essas coisas. E aí depende de cada ponto, para cada cultura tem algumas culturas, por exemplo, tem gente que planta meia em milho, aí entra com tudo, o cara só dá a terra, e aí divide a metade, entendeu? Aí depende. As hortaliças, geralmente, a gente tem contratos assim de arrendamento, né? Sim. É o mais comum nosso aqui. Arrendamento é uma forma, é outro nome do aluguel. Tá. Então, aqui a gente tem, eu tenho terreno arrendado. Mesmo isso tem que ser reconhecido em cartório para ter validade para pegar crédito rural. Por isso que eu te falo que, às vezes, as pessoas nem querem, né? Sim. E o crédito rural, quando não é a sua área, olha outra complicador, que grande parte é arrendatário. Se você for fazer algum investimento na área, mesmo sendo arrendatário, é possível, mas tem que ter a anuência do proprietário. E aí o proprietário fica na dúvida, eu sou corresponsável, vai sobrar para mim, e aí acaba não dando esse papel. Putz. Exatamente, aí a gente tem... muito problema. Muito. E o que a gente tem de maior safra em Petrópolis hoje? Os campeões é chuchu e alface, né? Alface, Petrópolis, em termos de volume de produção, são... porque tem dois, e são baratos, né? Os dois, o valor agregado eu acho que barato. O ciclo curto em Petrópolis, com área pequenininha, é uma coisa muito interessante, porque você consegue gerar dinheiro. Sim. Tem alguma coisa na internet, assim, um dia a gente fez até esse cálculo, para couve mineira. Aí o cara fala, é possível tirar 5 a 7 mil tendo 1.000 metros plantado de couve. Aí eu falei, esse cara está exagerando, porque a internet, de vez em quando, a gente tem que fazer um filtro bem grande, né? Aí eu peguei, um cara chegou do Jacó, lá no Subir do Teresópolis, falou, eu só vivo de couve. Eu falei, é mesmo? Quanto você vende sua couve? Aí começamos a 13 centavos a folha, eu nem saio de casa. O cara vai lá, está tudo colhido, ele pega, e o trabalho dele é mínimo, mas é 13 centavos. Comecei a ver quantas folhinhas dão. Tá? Rapaz, é possível, isso aqui é um negócio que isso é legal, o pessoal entender. É um investimento pequeno, que talvez com certeza, talvez não. A agricultura é o menor investimento para você gerar um emprego. Você, com 10 mil reais, você já gera um emprego. A construção civil já chega para 100, indústria vai muito mais. Então, tem um antigo ministro de Estado aí do Brasil que falava assim, para resolver o problema de falta de emprego, para criar emprego, invista na agricultura. Entendeu? Sim. Porque você, com pouco dinheiro, você abre uma área e o cara consegue viver aí gerando... próximo, isso bem básico, 2 mil reais, que é um negócio bem que eu vivo falando até com meus colegas aqui de ACEP. O cara vem aqui ser empregado
em alguma outra situação, né? Um pouco mais com rigidez nas horas de trabalho. E agricultura, o cara pode ficar lá vendo os pássaros e tal, sem sair de casa e gerando um dinheiro. Igual ao superior que tem. Por exemplo, tem que fazer conta. Quanto tempo demora um pé de couve e quantas vezes ela dá? Então, a couve ainda tem uma vantagem. São 3 meses para você começar, 2 meses, e fica uns 6 meses você cuidando. Tirando folhinho, tirando folhinho. Caramba, se minha sogra estiver vendo isso, ela é olho grande pra caramba, vai começar a plantar couve. Ainda vai me pegar um pedaço da minha terra lá, mano. Léo. Alface, por exemplo, você tem que replantar tudo outra vez. Tem que replantar. Mas a couve você ainda tem um ciclo de 3, 4 meses aí para frente. O chuchu também dá o quê? O chuchu também vai 2, 3 anos numa parreira, depois tem que renovar. Depois é que ela cansa, ela fica velha, tem que tirar. Outra coincidência também, esses anos de estar na agricultura, tive que dar uma reportagem uma vez, um pé de couve, que o cara tirava, veio a televisão, falava, não, vai lá dar um depoimento. Eu falei, vou. Aí o pé de couve do cara tinha 2 metros de altura. 2 metros? Mas sem sentido, porque ele tinha uma escada até para colher. Eu falei, isso não é econômico, mas assim, fica. Né? Então, você me perguntou, o cara tinha que colher o pezinho que começa a ter folha só lá em cima. Só lá em cima, entendi. Mas assim, tem várias situações, né, que dá para você fazer uma geração de emprego. Hoje você tem as estufas que permitem trabalho sem chuva, né? Porque um dos grandes problemas também choveu, você não vai trabalhar no meio da chuva, tem aquelas restrições de uso, e dentro da estufa você continua com as atividades normais. Né? E aqui em Petrópolis a gente tem um problema sério que os caras são heróis, né, cara? Os caras são raçudos. Porque é tudo inclinado, quase em lugar nenhum se planta inclinado, né? Na realidade, aqui, o nosso plano tem até um conceito diferente. Qualquer coisa com 25% de inclinação a gente considera plano. E o plano, teoricamente, não vai mais de 10%. Né? Sim. Mas aqui o pessoal... Aqui tu olha para o Caxambu, os caras são... Já vi lugares que eu tinha dificuldade até de andar e tem gente plantando, cara. Isso é um negócio muito... Não, eu fui fazer uma visita, né, que eu te falei. Pô, não deu para me chegar no lugar, cara. Se não tá de 4x4, não vai. Então os caras são sofredores mesmo, são raçudos. Físico grande. Você tem dificuldade de ter equipamento para a área amorrada, entendeu? Você não tem, trator não é indicado. Então, qual é o equipamento? Então, é muito força física e isso desanima também. Mas a gente tenta sempre botar o lado bom da coisa, pequenas áreas, uma vida diferente, uma vida mais... não vou falar que é desestressada, que os agricultores também são estressados, tem que entregar a mesma frenética aí que tem na área rural, urbana, né? Mas é uma coisa diferente, né? Recentemente, o Brotos, a gente falou no Brotos, é de 0 a 7. Aí você tem o Brotos. Agora você tem um de 0 a 13, que você tem a miniatura de folhas. 0 a 7, você está falando de dias. De dias. Você colhe os brotos. Tá. Né? Então a gente tem brotos assim, tive já no passado brotos até na área urbana, cara. É uma agricultura urbana também, a gente pode até comentar como é que está crescendo. Não tinha falado do cogumelo, né? Petrópolis também é um dos primeiros a produzir cogumelo shiitake no estado. Entendeu? Um pouco foi também. No Rocio, não foi o primeiro? Não? O Rocio era o Ricardo. Ricardo, gente boa. Mas teve um também no Brejão. O Ricardo acabou, né? O Ricardo parou também. Só está com restaurante, plantando por restaurante. Isso. Mas hoje você tem uma onda e que ficou o maior produtor nosso hoje, talvez do estado, é um produtor urbano aqui perto do Serrano. Olha na só, garagem gente. da avó. É um negócio assim que E já fui vários... Aí tem vários discípulos dele, eu acho. e tem várias a garotada nova pegando as garagens que estão fazendo. Fecha e faz o negócio. É impressionante e tem um valor agregado também muito interessante. Então, e os restaurantes hoje estão consumindo bastante. E é tudo fechadinho, aquela coisa que Mas tem que estar dentro de uma regra, né? Não é chegar e plantar dentro da garagem, né? Que não. Aí você tem que saber. São blocos que já são inoculados, você tem que comprar o bloco, tem que dar umidade e temperatura. E o resto, e mais uns cuidados para evitar contaminações, etc. O cogumelo mesmo, o champignon, né? Vamos dizer assim, que eu fui numa plantação há uns 20 anos atrás. Essa a gente acho que já não tem mais. Era no túnel. No túnel na Ponte Ferro. E o cara era um cara... mas acho que acabou lá, ele, né? Hoje... aquilo lá eu ficava maluco com aquilo. Não, e aquilo foi logo no começo. Hoje tem... E o custo daquilo, se fosse hoje, coitado, hoje, agora você tem firmas especializadas, laboratórios que produzem em torinhas. Torinhas não, é um tijolinho. É um tijolinho. Cheio de nutrientes e vem ali o fungo que você quer.
dessa linha. Então, Sim. você tem shiitake, você tem shimeji, você tem mais uns outros, mais coisas que vão brotando naquele tijolinho. E você tem que ter um ambiente, umidade... A climatização e tem a que ser climatização. A climatização é um negócio complexo, porque conta de luz, né? Porque, e aí depois a gente pode ver as alternativas, mas ainda é um negócio... E o orgânico? O orgânico dá um trabalho o do orgânico caramba, não hoje, dá? Petrópolis é a capital dos orgânicos, né? É a capital dos orgânicos? Capital dos orgânicos. Brejal. É, Deve ser Brejal. Por causa do Brejal. Mas está tendo um outro aspecto um pouco triste, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Os orgânicos, a gente está passando um momento um pouco de crise, pré-recessão, nesses períodos aí, carecendo tudo. O orgânico tem um custo mão de obra, que a gente já falou que aqui na Serra é alto, é mais alto ainda do que as outras culturas. Por quê? Tudo que você pode usar um agroquímico, alguma coisa para matar uma coisa ou outra, principalmente a capina, né, que a gente faz, a capina química, né? Sim. Não sei se o pessoal entende, mas depois eu posso falar. Mas o orgânico não usa. Então é tudo retirado e controlado com a mão de obra. E isso faz com que os produtos, em média, você tenha um preço um pouco mais alto, porque a mão de obra, o fator mão de obra é mais alto. É mais alto. E aí está havendo um pouco o consumo do orgânico, pelo que eu percebi nesses últimos períodos aí, pela conversa, tem diminuído. E muita gente, não é que tem parado de produzir na cidade, mas tem migrado novamente para uma situação da agricultura tradicional nossa, entendeu? E aí, mas acho que é momentâneo, e a gente espera, porque as feiras, grande parte dos nossos produtores fazem feiras do Rio. Sim. Feiras nos bairros da Zona Sul, etc. E aqui em Petrópolis também tem uma feira ali, em frente à Catedral, todo sábado, né? Orgânico, e aí a demanda toca a oferta, né? Sempre a regra número 1. Não, e o que eu senti aqui com alguns produtores, principalmente do Brejal, estavam muito chateados assim. Eles têm o carinho, né? Tem lá o sacrifício dele plantar o orgânico. Chegava numa feira no Rio, aconteceu com um conhecido nosso. Chegou lá o cara vendendo um produto que ele comprou no Ceasa como orgânico. Isso ainda tem. Isso ainda tem isso, porque não tem como a fiscalização ela quer, mas dá para saber até pelos tamanhos, apesar que hoje já tem hoje orgânico. Já tem, dependendo da época, não tem diferença nenhuma. A cenoura era desse tamanhozinho, hoje ela já está... Eu conhecia no olho, né? 8, 10 anos atrás. É um troço assim que o cara compra de um outro lugar e vendia como orgânico, enganando o cliente. Isso desanima o próprio... Desanima, isso é uma coisa que aí tem que ter um controle, tem várias formas de controle, tem o próprio controle entre eles e tal, mas, por exemplo, lembrou mais um caso, você tem um custo mensal ainda de ter essa certificação, alguns casos, que também onera o preço do negócio. E agora você tem uma certificação em parcerias com os próprios, que aí é para combater, mas equilibrar um pouquinho esse custo, mas custa mais de R$1.000, próximo de R$1.000 o produtor por mês, só para ter o selo de algumas situações, de alguns nomes, né? Entendi, só para ter isso. Então você vai, mão de obra cara, aí tem mais esse custo de selo e todos os processos que você... E a demanda diminuindo, né? Então a gente está passando por um momento delicado ainda, mas não vai... É temporário. Claro, sempre, a gente sabe que é temporário. Mas desanima o cara que está ali embaixo de sol, chuva... Caramba, é igual o Gustavo ainda está fazendo lá as geleias dele. O Gustavo tem... o geleia faz os dois tipos, né? Faz os Ele dois tipos. tem o orgânico e tem também a convencional. O Gustavo é um dos... A agroindústria petropolitana também é muito, muito legal. Quando eu vou nos eventos estaduais, pela capital, né, pelo Rio de Janeiro, sempre tem representante de Petrópolis. Sempre tem. Sempre tem. Então você tem tanto no Vale das Videiras e o Gustavo sempre também com armazém lá sustentável. Então, o Vale das Videiras hoje está forte em quê? O Vale das Videiras tem esse lá, tem lúpulo, já tem uns 2 grandes lá de coisa. Você tem também a agroindústria, também uma lá no Centrinho, uma colega nossa que produz. Ela produz o quê? E uva também que ela tem. produz? Ela, na verdade, ela tem as conservas, principalmente berinjela. Lembrei. Elas são... Depois eu lembro. Uva ainda está tendo lá também no Vale das Videiras. Ela também tem uma uva também. Todas as nossas uvas, 100%, são para vinho. Né? São para vinho. Eu trouxe até uns nomes aqui das uvas plantadas. Manda aí, né? para a gente ver. Vou até botar meu óculos aqui para você. Então, Petrópolis tem uvas, por exemplo, Sauvignon Blanc, Cabernet, Merlot, Tempranillo,
Você que é especializado na... Quem dera. Você tem Cabernet Franc, tem a Syrah. Então, você tem uma cidade que não tinha tradição nenhuma. Hoje, você tem uma meia dúzia de qualidades. Boas. Você tem um vizinho que não é no nosso município, mas quase coladinho, que é o Inconfidência ali, que tem uma estrutura que já antiga. Foi o primeiro, né? O Inconfidência. Primeiro da região. E eu cismo que ali é Petrópolis, cara. Não, ele está falando, gente, passou de secretário, chegou a Fagundes na ponte que vai para Cebolas. Isso. Ali já não é mais Petrópolis, olha que coisa. Ali é considerado como Mas ele Paraíba. Talvez aquela coisa que a gente falou do neo-rural, veio e implantou uma coisa totalmente diferente na região e a região toda foi contaminada, vamos dizer assim, de um jeito bom. E ele tem uma estrutura de vinificar, que acho que chama, e isso também pode ser um grande incentivador porque as outras vinícolas que não teriam condições de ter essa estrutura, trabalhar por ali. Manda para ele. Ele está terceirizando esse tipo de serviço. Alguns aí tem que fazer lá, combinar, etc. Mas é bacana o que ele tem lá. Isso cria um polo, né, com certeza. Pode fazer visitação. Isso tem uma visitação, tem a nossa rota, já que falou já em visitações, a gente tem circuitos turísticos, né? Que acho que é uma outra pegada do rural aqui, característica nossa, próximo de grande centro, é fazer acoplado a uma visitação com turismo. Então você tem o mais famoso, que era do Circuito do Brejal. O Circuito do Brejal eu cheguei a fazer, era muito bacana. O Brejal era bem legal, diversificado também, né? Hoje, mas ainda tem até hoje? Tem? Hoje tem mais marcado, né? A gente precisa... Acho que a própria prefeitura está consciente disso, também vai dar um calor. Mas um que surgiu tem 1 ano e pouquinho, vai fazer 2 anos, é a Rota Secreta, que é de secretário. Né? O nome é Rota Secreta? Rota Secreta. Essa eu não conheci. Faz o quê? Faz a área de secretário, já pegando vinícolas, tem passeios de cavalos, tem de moto, temos todo legalizado laticínio, entendeu? Então você faz essa visita aí, tem restaurantes parceiros, é bem legal. E recentemente, no início lá do laticínio, ele nem queria ter visitação. Hoje em dia ele já me falou que 80% a mais a renda vem da visitação. Olha que barato. Né? Então a gente tem essas características também. Petrópolis, pela proximidade, ela pode agregar coisas e o nosso rural não ficar com simples venda do produto primário. É outra coisa que o pessoal não entende no rural, né? Quando vem a safra do leite, né? Nossa. Putz, o pessoal não tem ideia do que uma vaquinha sofre, né, esses cara? dias saiu no jornal, numa folha inteira, o problema da seca no período de chuva. Pô. Fevereiro foi 0 de chuva praticamente, vou arredondar. E era o período de mais chuva, onde as pastagens chegam e as vacas produzem mais leite, por isso é normal. Então houve a queda fora do período. A gente nem entrou no período seco e já tinha uma entre-safra de leite. Teve uma entre-safra de leite num período que era para estar sobrando leite. O pessoal não entende isso, cara. Porque uma mussarela que estava 20 foi para 40, entendeu? E aí o pessoal tem que entender o seguinte: a vaca, quando sai do pasto, ela está comendo uma comida saudável, né, Léo? E aí ela tem um organismo legal. Eu falo assim pro pessoal, assim, quando eu vendia, né, sempre vendia o queijo, a pessoa falou, mas por quê? Falei, cara, ela quando sai do pasto e vai ficar presa, muda. Tem que dar ração. Aí a ração, ela é ração, milho, cana, isso tudo. O organismo dela muda completamente. É igualzinho. Vai pro Nordeste e come lá todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Como é que se sente? Mais ou menos. Mais ou menos muda isso. Tudo. Não muda o teu... Cara, ou quando tu viaja para fora, com 5 dias, maluco, tu tá maluco, imaginável. Estragadinho, como eu sou. Estragadinho. É o que acontece com as vaquinhas, mas o pessoal não entende. E essa adaptação para até o organismo dela voltar. Tipo 1 semana, 10 dias para começar. Então ela passou por um período seco, agora voltou, aí teve alimentação, voltou a chover, os pastos vieram, ainda tem realmente o estragadinho, a brotação. Sim. Como é que os animais fazem? Muda tudo. Não. E aí a pessoa não entende por que esse leite tá ruim, ou requeijão tá ácido. Porque tem a acidez, cara. A composição do leite dela. Primeiro que ela estava dando 20 litros, um exemplo. Ela cai para 13, né? Para ir para mais. Aí, até para mais.
13, até ela chegar ao normal, e ela nunca vai chegar ao 20, né? Enquanto ela está presa. Ela vai chegar aos 17, 18 no máximo. Pouquíssimo. Quando volta para o pasto, aí que vem o leite gordo. Mas o pessoal acha que é muito fácil, né, Léo? Não tem nada, é muito. Eu também trabalho com que é outro segmento da nossa região aqui, que é um segundo polo de equinocultura também do estado. A gente tem a região lá do norte, noroeste, que também tem muitos equinos, e aqui a gente tem treinamento de corrida, tem muito de salto, tem coisa. E os cavalos, por exemplo, as pastagens também tem cuidado, não é só soltar nada, não. E recente, além de ter problemas com a água, faltando, diminui, tive ataques de lagartas, cara. Meu Deus, o negócio assim. Tá falando sério? Estou falando sério. Só come a coisa que você está tomando conta, né? Como tem também diversos aí fungos que alteram, fungos clássicos. Mas isso é considerado como praga, então, já. Praga. A lagarta que veio pegar. Você tem que fazer o controle, cara, senão você não consegue. E ataca. Você tem cigarrinhas que atacam pastagem de vaca, você tem um monte de coisa. Você tem o fotoperíodo que causa a flor. O capim também dá flor. Sim. Aí dá a flor, ele para de crescer e perde qualidade. Então você tem que ver o período, adubação, água, isso tudo tem que estar tudo a conectado. Vitamina que tem, então, não tem a vitamina. Diminui a vitamina no período só porque deu uma flor e mudou. É um negócio bem mais... A gente acha que não tem muita ciência, é ciência o dia inteiro, numa semente. Eu, por exemplo, faço parte de alguns análises de mestrado e doutorado na Universidade Rural. Eu recebi um material para a semana que vem de espécies de abacaxi. A gente não tem abacaxi, mas resistente a um fungo que é o que causa mais as brocas e estraga a produção, né? No abacaxi. Caramba! Tem posição de plantas que você escolhe que tem que seguir norte e sul. Aí você tem que ver a inclinação, se aquilo combina para você ver se vai mecanizar ou não. Não é uma coisa tão... É tudo, né, a gente acha que é só plantando, não, tem que ter muita correção de solo, né, que é uma outra característica nossa. Os solos brasileiros, pelo excesso de chuva, são ácidos por lavagens naturais. Então você tem que incorporar calcário e trazer o bicho que é ácido para ficar neutro ou próximo da uma acidez baixa. Isso tudo é insumo, coisa, custo. Trabalho. Isso tudo é custo. O pessoal não entende que é um custo. Você já começa com solo ácido. Isso já quando alguém vai começar, fala, amigo, já tem que trazer isso. Caramba. Não é mole. E agora a falta d'água que ficou. A gente também, no nosso selinho, a gente tem a ideia de diminuir o uso de água, né? A gente é sempre um vilão em alguns momentos. A gente teve momentos aqui muito duros aí, acho que foi em 2014, se eu não me engano, teve um período de seca nunca visto, e a nossa fonte de água da cidade vinha da mesma área explorada para o rural. E quase teve interdição da área rural, porque não podia usar, porque a água tinha que ser para a população. Então você imagina. Então, um dos trabalhos com o selo... Aí da população, falta comida para a população. Aí falta, encarece, e quem fica de cruel? Os produtores rurais, né? Caramba, então a gente tenta fazer com essas ideias do selo de estimular menor uso de água. Como é que seria? Aí tem formas de você diminuir, porque realmente tem que ter doses certas. A dose exagerada faz mal, a dose de menos também faz mal. E isso também. Mas hoje já tem algum agricultor aqui que usa a dosagem, que eu digo assim? Você teve. Porque tem que ter, né? Porque melão, por exemplo, melão rei, é tudo dosado, né? Acho que ele é maravilhoso. O gotejamento. Aqui a gente tem essa agricultura exemplo, que já está usando a dosagem, porque senão os caras ficam lá, bota aquela porra rodando lá. Eu tive um encontro há muitos anos também, que o filho aqui abriu os registros. Foi muito engraçado, que era morro acima, morro abaixo, morro acima, morro abaixo. Fecha lá, meu filho, vai lá. E isso cansa, porque você sabe que as inclinações eram até no Bonfim. Aí o filho falou para o pai, me alivia minha vida aí, que tinha uns automatizadores que você põe um programador e uma válvula no lugar paralela ao registro. Sim. E ela daqui de casa... E automático, 5 minutos, ela abre e fecha. É um timezinho. É um timezinho um pouco mais complexo do que porque pode ter time abrindo 12 sessões, 20 sessões, aí depende. E você já economiza água. Isso é um dos projetos que a gente também vai estar trabalhando na CEP para tentar ajudar, seja financiando, enfim, a gente vai ver qual o caminho, para automatização do sistema existente. O sistema existente de grande parte das hortaliças, a gente chama que é aquele aspersão, que joga água por cima e tal, que gasta muita água. Entendi. Que tem vantagens e desvantagens. Ele é o mais barato,
gasta muito água, Sim. mas é o mais barato. É aquilo que a gente está falando do custo, Sim. como é que está sempre presente. O mais econômico, tanto na água como também no manejo, é o gotejamento. Só que o gotejo você precisa ter uma linha para cada pezinho praticamente. E isso onera um pouquinho o custo, mas aí é a economia da água. Então, os projetos seriam automatização, aonde for possível, e uma troca do sistema para sistemas que gastem menos água. Esse eu não estou vendo isso, está ficando cada vez mais próximo. Não vai dar para fugir disso. As nascentes não estão produzindo tanto, né? Que não chove, não reabastece. E o uso da água é um negócio necessário, permanente, né? Então a gente vai ter que pensar. Bebe uma aguinha aqui, então vou agradecer de novo aqui o Estúdio Petrópolis aí por essa parceria. Queria agradecer também o Marlan, né, o nosso garoto aqui do marketing, que é gente boa demais, toda hora ele ajuda a gente aqui também. Mas legal, Léo, vamos falar um pouco. Eu quero falar dos cavalos, cara. A gente aqui também. Eu quero voltar, vou ficar indo e voltando. Eu vou no cavalo, mas depois vou voltar na agricultura aí. Porque aí toda hora a gente lembra de alguma coisa na agricultura, lógico, que o pessoal acha que é fácil. Te dar um exemplo também, estava lá na banca do Sérgio comprando a castanha. Certo. E aí uma senhora do lado falou, pô, mas eu tenho que ter calma, né? Tem hora eu tenho que ter calma. Pô, mas esse preço é caro e tal. Eu falei, caramba. Quase que eu falei para ela, olha só, vou dar 100 quilos para a senhora, vou dar 10 quilos, se a senhora pelo menos colocar 100 quilos dela na banca. O pessoal não tem noção do que é um ouriço de castanha, né? Nossa, não tem noção para tirar, para ver, para botar para ela estar na castanha. Do jeito que está ali. As pessoas não têm noção. Então ela estava falando que é caro, mas falei que se ela conseguisse fazer para mim 100, eu queria falar, né? Se ela quisesse fazer 100 quilos, eu dava 10 quilos para ela. Duvido que vai. É igual castanha do Pará. É um absurdo aquilo, né, Léo? O próprio milho, eu só dou um exemplo, além das mudas que são caras, as mudas do Sérgio vieram de São Paulo, a gente tem que trazer frete para voltar, espera 3 anos no mínimo para você começar a produzir, né? E um custo de, nem sei, beirando 20, 25 reais cada pezinho, cara. Aí lembrei aqui que você falou do milho no início. O milho do Sérgio especial, doce, que você pode comer, praticamente até cru, maravilhoso. É maravilhoso. A semente beira R$1.000 o quilo, cara. Olha só. Entendeu? Porque ali ela tem resistência, não sei o quê. A gente não quilo. É o quilo. 10 quilos são 10 mil de novo. Aí você tem que botar... não deu certo, ele fez o teste, porque ele arriscou. Se não desse certo, perdeu 10 mil ali. E aí vamos dizer assim que... demora 3 anos para o retorno. Porque a gente planta milho, classicamente, né, vamos dizer sem ser safrinha, no período de chuva. Sim. Novembro, dezembro... E cadê a chuva? É isso, imagina que você com R$1.000 na semente, cara. Cadê a chuva? Cara, ou colheu, ou por acaso saiu antes ou depois, ou ficou menos a espiga, ou se não estava no ponto. Porque a espiga tem o espaço, solta a espiga, depois enche o grão, aí tem o ponto ideal do grão para colher, e quando você deixa secar, você vira outra coisa, grão para galinha, etc. Então, se você não tivesse nas secas, chuva, tudo isso combinando, tem que combinar com tanta gente. Né? Primeiro com Deus, coitado. Se ele não mandar, se o cara não estiver bem combinado com ele, já era. E esse fevereiro... As pessoas não entendem o que é agricultura. Eu fico bobo quando eu escuto alguma coisa. É igual tâmaras, né? Pô, isso não é lenda, né? O pessoal acha que tâmaras é lenda, né? Que demora 80 anos para dar o primeiro fruto, né? Aqui a gente nem tem, assim, né? Porra, um negócio... né? Dizem que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque com 80 anos... Não, você tem assim, hoje... os clássicos pés de jabuticaba, por exemplo, trazendo para uma coisa real, que era 15 anos para produzir. 15 anos, né? 15 anos para produzir um pé. Hoje em dia você tem os híbridos, você até consegue bem menos tempo. Mas aí a gente não tem noção, e isso tem problema de... vou dar um exemplo já de doença. Sim. Tem nematóide que ataca a raiz e mata. Você tem broca que ataca. E quando chove muito, que é o período bom, dá ferrugem. Não sei se você já viu aqueles ferrujados nas frutas e diminui o valor de venda. Então, fora a erva de passarinho, que está tendo pra caramba e o cara tem que ir lá e sem mexer nela. Vai definhando o pé, pô. E a poda hoje não é um negócio barato, é demorado, dá um volume enorme de material. Nossa, não tem nada fácil, não tem nada fácil. E essas sementes melhoradas tem todo um laboratório, gente trabalhando, que você vê que a gente não tem ideia do que uma semente traz de tecnologia. Deixa eu dar um exemplo também de milho. Hoje você tem os transgênicos, tem um monte de coisa, mas ali dá as resistências às doenças. Você tem broca que dá em cima, você tem um carvão, que é um fungo que dá no milho, você tem a seca, você tem o mato. Hoje em dia já tem até plantas que você que são resistentes até alguns
herbicidas até, que Sim. é danoso e tal, mas assim, estou dando uma geral, não estou falando para todo mundo plantar dessa forma, mas você tem que ver que o custo dessa brincadeira toda, o trator que custa quase R$200 a hora, você tem um calcário que custa R$20, R$30 o saco. Aí quando você vai fazendo um pedacinho, a semente que vai a 1.000, quando você soma isso tudo, você vai achar R$2 na espiga barata. Vai achar. Não, é muito complicado a agricultura. E o milho, que nem tu está falando, o milho, o pessoal não entende. Por exemplo, o milho é usado em quase todas as rações. Né? Quase tudo. A base é o milho. Para tudo, milho e soja. Né? Agora, o pessoal também não entende quando está viajando e traz um grão, por exemplo. Isso é um problema. Tem que o pessoal só vê aí o pessoal reclamando ou deixando no aeroporto. Explica para o pessoal o que pode acontecer porque trouxe um feijão de Portugal. Para cá. Se esse feijão tiver... Explica mais ou menos, pode ser rapidinho. Isso é a defesa sanitária dos países, né? Ficam... E aqui também para lá e de lá para cá também, né? A gente ficam malucos. Tem que evitar, por quê? Isso é um dos... As doenças todas que chegaram, e às vezes começa num país e vem, eles chegam para parece que é por causa dessa ideia nossa de vou trazer uma sementinha e vou levar lá. A semente traz também as doenças, cara. Seja fungo, seja bactéria, seja... e aí o país fica ali olhando, por exemplo, vamos dar um citrus, que é uma das plantas mais verificadas. Se você for transportar isso, você tem que ter todo um certificado de sanidade, porque na muda também você está trazendo a contaminação. E as barreiras, a gente tem barreira em Três Rios, tem barreira no estado todo, você não consegue transitar não, e se for pego, vai ter que vender, queimar, perde tudo, cara. E as sementes de outro país você está trazendo numa brincadeira, eu sei que todo mundo gosta, mas seria interessante, vou ter um produto diferente, mas você pode ser responsável por uma grande doença que venha desenvolver no Brasil. E acaba com tudo. E acaba com tudo. Vira um novo produto até a gente descobrir qual a forma de controlar e tal. O pessoal tem que entender o seguinte, uma semente é como, vamos dar um exemplo assim, bem grosseiro, mas ele é real, eu acho, né? É tipo uma Covid, que começou lá e veio para cá. Uma praga quando pega, ou até num boi, né, numa vaca dessas, num animal, é porque veio de outro lugar e foi igualzinho. Ela vem por algum jeito. Você tem a influência aviária que pegou hoje algumas galinhas e a gente está atendendo pelo mundo todo, já está passando já para... A aviária passou já até para a vaca, cara. Olha só. E já passou para a gente. E outro dia uma pessoa falou 50% de letalidade. É mesmo? Se pegar metade dali vai morrer, cara. Olha que coisa doida. Então, quando teve uma suspeita aí que veio uma ave não comercial, uma ave normal, e ela pareceu meio morta, não pode pôr a mão, porque você pode ser uma dessas influências que estão seríssimas hoje no Brasil todo. E aí, como é que faz? Pega como? Aí tem que ligar para o núcleo de defesa, que a gente está em Ipava, a gente tem para ele ir lá com o grupo e pegar de forma para não se contaminar e evitar contaminação não só de pessoas, como também da aves. A gente esqueceu, você levantou aqui, a gente tem uma das maiores granjas aqui do estado, está aqui no Brejal, né? No Brejal? São José também. Uma parte de São José e Brejal, que é a granja Raposo. Raposo que é a sede nossa aqui, cara. Hoje ele deve ter o quê? Quanto? Eu não tenho o número certinho, mas para lá de... Acho que eu tenho até aqui mais uns 2 milhões de aves aqui. 2 milhões de aves. Deixa eu dar uma... Ele mesmo faz a ração dele, tu imagina, uma empresa dessa. Ele tem pega um negócio contaminado, olha o que ele faz. 2 milhões de... É coisa pra caramba, né, Léo? Muito, muito. Tanto eu acho que aqui... Não tem problema, vamos... Achei que tivesse... Não tem problema. Agora, achou? Avicultura de corte. Não, o rebanho hoje está com... de postura, não, está com 500 mil. Falei, porque tem a granja em si mas ela tem unidades em São José, Teresópolis. Ela tem terceirizado. Mas aqui em Petrópolis a gente está com 500 mil de corte
e 60 mil de postura. Mas em quanto tempo que ele faz esses cortes? Não, os cortes de 30 e 35 dias, 40 dias você vai fazer. Então, isso são vários ciclos, ao ano. Tem algum outro número aí que tu trouxe um monte de papel aí nesse troço? O cogumelo, por exemplo, gera em Petrópolis mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão em cogumelo. De cogumelo. Tem mais informação dessas aí? Vamos fazer o pessoal começar a plantar aí. O agro de Petrópolis hoje fatura no produto simples, primário, mais de R$70 milhões. O agro em Petrópolis fatura... Mesmo sendo 0,5% daquele negócio, é mais legal. É mais de 75. Aí a cadeia, alguns estudiosos falam que a cadeia do agro se multiplica por 5. Então, se você pegar o primário de qualquer lugar, 75 milhões, você tem que multiplicar por 5. Sim, é 735. Exatamente, 350 300 milhões de reais movimentando, seja por profissionais, Entendi. seja por venda de insumo, venda de não sei o quê, semente. Essa cadeia toda é algo assim estudado pela USP, se eu não me engano. Porque nisso as pessoas não entendem quando tu fala que pega tudo. Mas pega até um óleo diesel, que o cara tem que usar lá na coisa. Hoje, pega a bomba, agro, né? pega o cloro. A água é produzida no agro. Madeira é produzida no agro. A gente tem uma silvicultura de eucalipto. A gente não é tradicional, mas a gente tem lá seus, não sei se 50 hectares que eu tenho aí de algumas áreas. Porra, então fala o que mais que nós temos aí que eu fiquei curioso agora. Eucalipto, eu tenho 180, mas o que a gente explora comercialmente mesmo, 50 hectares. Isso em Secretário você tem 50 hectares de plantas de clone, né, que a gente usa clone, tudo igualzinho. Qual é bom, fica tudo padrão. Se pega uma doença, morre todo mundo também. Então, os clones têm esses problemas também. Mas a gente tem. Tem limão, tem polcã, tem morango. Café, esqueci de falar do café. Falamos do café? Falamos só no comecinho lá que tínhamos plantação de café. O café, Petrópolis tem pouca coisa. Hoje, descobri que tem uma parte do café de São José que também está dentro do nosso território. E no Brejal também tem. O Tassinari. O Tassinari tem um pedacinho. Mas que somado dá 30 hectares. Ele está com vinho também, café e vinho, né? Então, mas a parte do café dele tem uma parte dentro de Petrópolis. Tá. E o café do Brejal, que é o Clementina, que é um café também especial, que também tem 15 hectares. Isso tudo vai gerando próximo de R$700 mil por ano, porque o café tem um valor unitário. Agora nem sei quanto está o café. Porra, não vamos falar nisso. Na época já era caro, agora já não tem noção, né? Então, e a flor legal. Também, que a gente tem 80 produtores de flor. 80, que barato, cara. De corte. O pessoal de Petrópolis tem que dar essa força a Petrópolis. Vamos visitar esses lugares aí. Eles deixam fazer a visitação, né? Tem alguns uma parte mais, outros deixa, menos, outros não. Né? A gente tem... Mais alguma informação aí? A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetrópolis.com.br ou clique no link na descrição. Alguma informação aí? Nós não falamos de cavalo, hein, cara? O cavalo, a gente tem o maior centro de treinamento de cavalo de corrida que ganha quase todos os grandes prêmios do Brasil, que é ali em Secretário, o centro de treinamento de Tajá. A gente acha que nós Esse temos um deles, né? Nós temos um maior centro de treinamento para cavalo, é isso? É naquela curva, na Ferradura. Curva ali, Itajá. Lá dentro é lindo também, né? Alto nível. E uma vez eu estive lá com eles falaram dos grandes prêmios do Brasil. Ele fez, assim, no horizonte dos últimos 10 anos, 7 são nossos aqui, treinados aqui em Petrópolis. Olha que barato. Nós temos também o melhor veterinário, se for ver, de cavalo, também tá que ali, é o Carlinhos, né? Exatamente, está ali no pedágio ali. Você tem cavalos de marcha, você tem N situações de salto. Tanto no Brejal... Hoje um cavalo mais valioso que tem por aí, hoje está em torno de quanto, Vou te dar um que rodou ano passado. Ano passado teve um grande evento aqui perto do parque. Sim. Na Locanda. Na Locanda. E foi vendido o cavalo manga larga machador mais caro de toda a história do Brasil. Que isso eu não sabia. A gente Quanto? Acho que foi 15 milhões, um negócio assim. Eu não sei se era uma percentual, eu até me perdi. Foi tão. Caramba, lá 15 milhões. 15 milhões. É lógico que o cavalo era criado lá em Paraíba do Sul, né? Mas o mercado e movimentando aqui, cidade foi palco desse leilão. Boa. E um cavalo, quando é vendido assim,
Ele não é sozinho, né? Não é para uma pessoa. Ou esse foi para uma pessoa? Esse. Agora estão dividindo um cavalo em estão dividindo. 50 cotas de 2,5%. 50 cotas. Antigamente era metade, igual a gente falava, era meia, terça. Era meia. Agora as percentuais estão bem menores. Porque, na realidade, o cavalo está lá, mas o que eles querem é o sêmen do cavalo. Tem o sêmen, que vale é o tem sêmen. A valorização do animal, a valorização da sua prole, né? Caramba. Então, você tem Léo, mais alguma coisa importante que tu falou que estava com pressa? A gente vai falando aqui, a gente vai ficar aqui 2 horas. Já tem 1 hora que a gente está falando quase. Mas acho que, em linhas gerais... legal? Tem alguma coisa que tu quer passar para os produtores, alguma informação ou para o público? Acho que isso, a gente tem um ano... começou já complexo, né? Como a gente conversou de custo e tal, mas o crédito rural está aí, a gente tem o apoio do Secretaria de Estado, a gente vai fazer muita coisa na CEP também, tem que lembrar, a CEP tem uma parceria com a gente e com o Sebrae, que a gente vai estar fazendo 4 cursos programados durante o ano, principalmente no principal tema que eu acho que a gente falou hoje, o custo. Como montar o custo de produção dessas atividades. Porque o agricultor familiar, e eu sempre lembro das pessoas falando assim, você sabe fazer um custo quando você paga. Então eu paguei o sujeito para limpar, paguei o cara para arar, paguei a semente, paguei o adubo. E o meu trabalho? Sim. E eles não põem o trabalho próprio da família dentro do custo. Que é o principal, cara. O cara que está no sol, na chuva. É a sua remuneração. Né? Então, a gente vai frisar e tem um curso já em breve, agora em abril, eu vou ver direitinho, vai ser lá na sede, lá em Itaipava, lá na Emater, e eu vou convidar todos, porque vale a pena, vai ser uma palestrinha de uma planilha simples, mas o principal, não esqueça de se autorremunerar, né? De botar o seu valor. Quantas horas você trabalhou, quanto que foi, a gente paga até a gasolina. Enchi o tanque, gastei tanto e tal. E o tempo de eu levar 1 hora e tanto e o risco de levar para o Rio, 1 hora e tanto, fiquei na feira tantas horas, tem que botar. Ele não põe o caminhão dele, o óleo que ele vai, quanto ele fica, ele vai para a feira 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, quanto que vale a sua hora noturna, enfim, tem um monte de outras coisas. Mas a gente está com vários cursos, crédito rural, a Emater está aberta direto, de segunda a sexta, todo mundo quase tem meu zap na cidade, pode mandar zap, a gente vai adiantando toda a papelada e tentar ver. Hoje tem vários bancos aqui animados em fazer crédito rural com taxas diferenciadas, que é as melhores taxas do mercado. O rural tem um plano diferente, né? E também vamos ter na semana que vem aqui na CEP acho que uma palestra sobre energia solar, que a gente está vendo aí. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para a gente fechar. Legal. Floricultura, a gente altera o fotoperíodo, que é a sucessão de luzes para você enganar a planta e ela sair a flor. E essa luz, você aumenta o seu custo de produção e custo de luz, né? Então a gente vai ter... Como é que é? Nós vamos enganar a planta? A planta, para ela achar que é claro, ainda que dá claro, dia. Faziam isso com a galinha, né? Faz isso com a galinha também. Que a galinha faz até hoje, né? Fica enganando ela. Para ter mais produção de ovo, e no caso é para induzir a flor na flor. Induzir a flor na flor. Temos também, por exemplo, esses grandes gastos com controle de umidade e de temperatura. Gasta energia para caramba. Então, uma alternativa seria o solar nisso aí. Bacana. Né? Então, ficar antenado para não perder as oportunidades. Legal, Léo. Léo, queria te agradecer aí, cara, por ter aceitado esse convite aí. Agradecer de novo o pessoal do Estúdio Petrópolis, que está dando essa força para a gente também. Beleza. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Falamos hoje aqui com Leonardo, o nosso diretor da CEP, diretor da... Não é diretor na Emater, né? Mas é o cara que mais ajuda o pessoal aqui da agricultura. Léo, beleza, valeu, obrigado mais uma disposição. Vez, tá bom? Valeu.